Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu chegando aqui com as atividades da semana do dia 20. Vamos dar continuidade então ao estudo dos reinos dos seres vivos, tá? E hoje a gente vai começar a falar sobre o reino protoictista, né? O reino dos protozoários e das algas, tá? Nessa aula de hoje a gente vai focar então na importância do estudo do reino do protoictista em relação à saúde humana, tá? Que existem vários protozoários aí que transmitem doenças que são muito importantes a gente conhecer, para também saber a forma de evitar essas doenças aí que são transmitidas por protozoários, tá? Que são parasitas aí que invadem o corpo e causam enfermidades nas pessoas, tá? Então a gente vai ver hoje algumas das doenças, das principais doenças causadas por esses protozoários aí, tá? E no final dessa aula, o professor vai deixar uma atividade para vocês fazerem também, tá? Então, aqui vocês vão copiar esse conteúdo, que é um resumo que o professor fez, né, bem resumidinho aqui, de cada uma dessas doenças que a gente vai falar, tá? Então, um resuminho aqui para vocês terem no caderno, tá? Lembrando que as atividades que o professor pede para fazer no caderno, os conteúdos vão valer uma nota, tá? Então, nas próximas semanas aí, o professor vai estar pegando o caderno de vocês, né? Vocês vão, a escola vai avisar vocês quando que é para vocês levarem os cadernos na escola. E o professor vai fazer uma correção e se tiver tudo em dia, você vai receber a nota de 0 a 10, tá? Então, no dia que vocês forem levar o caderno na escola, tem que estar completinho, tá, pessoal? Então, vale nota também. Além das provas que a gente vai fazer, a prova que a gente já fez e terão outras provas para frente, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente está falando da importância de conhecer os protozoários por causa das doenças, várias doenças que são causadas aí em decorrência deles, né, dos protozoários, tá? Várias espécies, então, são parasitas do ser humano e responsáveis por doenças graves, né? Em certos casos, a infecção pelo protozoário depende da existência de um agente transmissor, tá? Também chamado de vetor da doença, tá? Outras vezes, o ser humano é infestado pela ingestão direta de água ou alimentos contaminados pelo protozoário. Por isso, o combate de muitas doenças está relacionado ao fornecimento de água potável para a população e o tratamento do esgoto doméstico, tal, para evitar que essas doenças se espalhem, tá? E também evitar através do controle dos agentes transmissores, tá? Então, às vezes, insetos, animais transmitem esses protozoários aí. Então, é preciso fazer o combate desses agentes transmissores aí, no caso, tá? Vamos lá, então vamos falar sobre a amebíase, tá? Essa é uma doença aí, também chamada de desinteria amebiana, tá? Ela é causada aí pela Entamoeba histolítica, que é o nome do protozoário. Então, Entamoeba histolítica, tá? Lembram por que está escrito dessa forma aqui, ó? Tá em itálico aqui, porque é o nome da espécie, tá? Gênero e espécie aqui, então escrito da forma correta, tá? Então, esse protozoário causa essa doença aí, tá? Ele vai habitar o intestino humano, tá? E pode provocar diarreias, febres e, nos casos mais graves, né, pode ocorrer lesões na pele do intestino, lá nas paredes do intestino, tá? Lesões graves, ferimentos, tá? Como que acontece a transmissão? Ela se dá pela ingestão dos cistos do protozoário, são espécies de ovinhos, né, do protozoário que estão presentes na água ou em alimentos. Por exemplo, verduras cruas que são lavadas, né, ou irrigadas com água contaminada por esses cistos do protozoário, então podem contaminar o alimento, tá? Quando esses cistos aí, essas espécies de ovinhos chegam lá no intestino da pessoa, né, eles começam a se reproduzir, tá? E novos cistos se formam lá no intestino da pessoa, e quando ela elimina as fezes, tá, essas fezes vão contaminar o ambiente, tá? E a falta do saneamento básico, o tratamento do esgoto, o tratamento da água, né, vai acabar expondo as pessoas, né,
no risco de contrair a amebíase, tá? De contrair o protozoário que causa a amebíase, tá? Então a prevenção dessa doença inclui assim, hábitos simples de higiene. Então o cuidado com a higiene, né? Lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos que serão consumidos crus e beber água filtrada ou fervida, né? Se ela não for tratada, pelo menos tem que ser filtrada e fervida, né? Ferver a água para matar então os cistos do protozoário, tá? Quando a pessoa ela é infectada pela doença, o tratamento da amebíase deve ser feita através da indicação do médico, né, que ele vai indicar medicamentos específicos para a eliminação das amebas, então, para matar as amebas, beleza? Vamos continuar aqui. Depois nós temos a leishmaniose, tá? Leishmaniose aqui, ó. Leishmaniose. Então essa doença, ela é causada pelo protozoário do gênero Leishmania, tá? Então, protozoários do gênero Leishmania que causam. Essa doença pode afetar o ser humano e outros animais, até como o cão doméstico, né? E a transmissão desses protozoários, ela se dá pela picada de mosquitos, tá? Mosquito conhecido popularmente como mosquito palha, tá? Mosquito palha. Quando ele pica um hospedeiro contaminado, o mosquito ingere os protozoários, tá? Que passa a viver no seu intestino. Então o mosquito vai lá e pica um hospedeiro que tem o protozoário, a leishmania, e esse protozoário vai passar a viver no intestino do mosquito, tá? Depois, quando o mosquito pica outro animal ou um ser humano, os protozoários se alojam na pele do novo hospedeiro, tá? Então vai se alojar então lá naquela pessoa que recebeu a picada, tá? Ela tem duas formas, tá? A leishmaniose cutânea, né? Que ela tem uma característica de apresentar lesões na pele, tá? Então ferimentos na pele, tá? Em alguns casos não tratados, isso pode se agravar e pode levar à morte, tá? E a outra forma de leishmaniose é a visceral, tá? A visceral que atinge, então, os órgãos, tá? Atinge os órgãos, tá? Vai causar lesões graves nos órgãos, principalmente no fígado, tá? Ferimentos no fígado aí bem graves. Existe tratamento para as duas formas da doença, tá? Com remédios específicos ali para a leishmaniose, que são também indicados por um especialista, tá? Se realizado de forma correta, em geral essa doença, o tratamento vai levar à cura, tá? E para combater, para evitar que a doença se espalhe, né? Então é feita a eliminação dos pontos onde o mosquito vai se desenvolver. Então tem que evitar que o mosquito se desenvolva. Então os locais de produção do mosquito devem ser eliminados, tá? Beleza? Então essa é a leishmaniose. A toxoplasmose, pessoal, vocês já devem ter visto falar a respeito da tal doença do gato, tá? Popularmente conhecida como doença do gato, tá? O protozoário que transmite, que causa a doença é o Toxoplasma gondii, tá? Toxoplasma gondii, que é o agente causador dessa doença. O contágio se dá pela ingestão de alimentos contaminados também, tá? Principalmente carne crua, mal passada, e também pelo contato das fezes de animais domésticos contaminados. Então o gato pode estar contaminado, né, com esse protozoário e transmitir para as pessoas. Então por isso que chama-se a doença do gato. Muitas vezes o gato anda lá no quintal, tem acesso a fezes contaminadas e ele vai acabar transmitindo. A pessoa vai ter contato com o gato e vai se contaminar com esse protozoário aí, tá? Existe uma forma bem preocupante de transmissão que ocorre quando na gravidez, tá? Então, quando a gestante vai contaminar o feto, tá? E a criança, ao nascer, ela pode desenvolver graves problemas neurológicos, por exemplo,
E um dos mais comuns é a cegueira, tá? Então, essa doença, quando uma mulher está grávida, que ela contrai a doença, então a criança tem grande chance de nascer com cegueira, tá? Então, por isso que a doença do gato, né, muitas vezes, né, comentada popularmente, tá? As mulheres grávidas acabam diminuindo o contato com animais, né, e com os gatos para evitarem de pegar essa doença aí, tá? Beleza? Ela costuma dar, no caso, a forma mais normal da doença. As pessoas vão apresentar, então, dores musculares, febre, náuseas, né? Aqueles forma de enjoo, náuseas e tal. E entre outros sintomas, tá? Tem pessoas que não vão apresentar, né? Não vão apresentar sintomas da doença, tá? Esses sintomas. Mas se a pessoa tiver com a imunidade muito baixa, tá? As defesas do organismo baixarem demais, aí sim ela pode apresentar os sintomas da doença, beleza? Então essa é a toxoplasmose, beleza? Aqui tem umas imagens que eu coloquei aqui da ameba, tá? São representações aqui. A cutânea, a forma cutânea, aqui a forma visceral da leishmaniose, aqui, ó. Então causou inchaço, né? As lesões nos órgãos internos, causando um inchaço dos órgãos, tá? E a barriga inchada. Aqui o toxoplasma, né? Uma imagem de uma microscopia eletrônica aqui, tá mostrando como que é aqui o toxoplasma gondii, né? E aqui nós temos agora, vamos falar sobre o mal de Chagas, tá? O mal de Chagas, que é uma doença que é causada pelo Trypanosoma cruzi, tá aqui o nome do protozoário que transmite essa doença aí, tá? Ele é um protozoário flagelado, tal, e é um parasita de animais silvestres aí, como os tatus, como as capivaras, entre outros animais silvestres, tá? Essa doença ela vai se propagar graças à contribuição de um inseto que é conhecido popularmente como o barbeiro, tá, pessoal? Barbeiro. Popularmente conhecido como barbeiro ou chupanço. A gente conhece mais aqui como barbeiro na nossa região, tá? Que é um inseto lá, que vai transmitir, no caso, ele se alimenta de sangue, né, de outros animais. Ele vive lá nos buracos de troncos de árvores, ninhos de aves, tá? E pode passar a viver nas residências dos humanos, tá? Eles se escondem em frestas das paredes das casas e daí à noite ele sai para se alimentar, tá? Quando ele sai, né, ingere o sangue de um hospedeiro contaminado, por exemplo, ele ingeriu lá o sangue de um animal que tem o Trypanosoma cruzi, tá? Tá contaminado. Então, se aloja lá no intestino desse barbeiro. Se o barbeiro picar uma pessoa que não está contaminada, a transmissão pode acontecer, tá? Isso porque quando se alimenta de sangue, o inseto já defeca ali próximo ao local da picada. Então ele pica e ali ele já vai defecar. Então fica ali as fezes e fica picado, o buraquinho da picada ali do ladinho das fezes. E o que acontece? Geralmente, quando ele pica uma pessoa é porque a pessoa está dormindo, porque a pessoa não vai deixar um besouro ali, um barbeiro, ficar andando sobre a pele dele e esperar ele picar. Então a pessoa está dormindo, não vê, o barbeiro vai andar no corpo da pessoa, vai picar ela. Quando o barbeiro pica, ele já defecou ali. Então a pessoa, mesmo dormindo, ela vai acabar se coçando, tá? E quando ela coçar, ela vai empurrar as fezes do barbeiro ali, que está próximo ao buraquinho ali, vai empurrar as fezes para o buraquinho ali que a picada fez, e as fezes vão ter contato com o sangue da pessoa, e essas fezes, se estiverem contaminadas, vão contaminar a pessoa. Então é assim que ela adquire o protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Certo? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Então, no ser humano, então, o Trypanosoma vai circular no sangue da pessoa e vai se alojar nos órgãos, tá? Principalmente o coração, intestinos e no esôfago, tá? E vai causar lesões graves nesses órgãos aí. O coração
essa doença tem popularmente conhecida como uma doença que incha o coração e fica grande, né? Tá? Então, ataca, é uma doença bem grave, tá? Bem grave. No início da doença, ela pode ser curada aí com medicamentos. Nos demais casos, o tratamento vai servir para aliviar a dor, né? Aliviar os sintomas e combater as lesões que o protozoário causa, tá? Então, em casos mais graves, apenas vai servir de aliviar a dor e combater ali as lesões, tá? Beleza? Esta é a doença de Chagas. Pessoal, nós temos mais uma doença para falar ainda, que é a malária, que também é transmitida, causada por um protozoário, tá? Só que essa vocês vão fazer atividade, então, tá? A malária, pessoal, ela é causada por algumas espécies de protozoários do gênero Plasmodium, tá? Do gênero Plasmodium. A transmissão do protozoário ao ser humano se dá pela picada de mosquitos do gênero Anopheles, tá? Popularmente chamados de mosquitos prego. Então, os mosquitos prego que transmitem a malária, tá? No caso, só as fêmeas dele, tá? Então, as fêmeas dos mosquitos prego se alimentam de sangue, tá? Os machos não, os machos lá, eles se alimentam de néctar lá das flores, tá? E a transmissão se dá quando a fêmea contaminada pica uma pessoa não infectada, tá? Animais silvestres, como tatus, macacos, também podem ser portadores desse parasita, beleza? Pela circulação sanguínea, né, então os plasmódios chegam no fígado, tá? Os protozoários plasmódios chegam lá no fígado e eles vão se reproduzirem lá, tá? E os parasitas, eles rompem as células e caem na corrente sanguínea e invadem os glóbulos vermelhos do sangue lá, tá? No interior lá dessas células, dos glóbulos vermelhos, as hemácias, né? Eles se multiplicam e formam esporos, até que essas células se rompem, né? O que provoca a febre, tá? Os esporos invadem outras células do sangue, outras hemácias, outros glóbulos vermelhos e se multiplicam e provocam novos rompimentos celulares, tá? Esse ciclo aí vai se completar em 2 ou 3 dias e pode se repetir inúmeras vezes. Por isso a malária é caracterizada pela manifestação dos sintomas de febre alta, calafrios, mal-estar, tremores, a intervalos regulares de 2 a 3 dias. Então esses sintomas vão acontecer em cada 2 ou 3 dias, várias vezes, tá? Se uma fêmea picar uma pessoa doente, ingerir as hemácias contaminadas, então a pessoa está contaminada, está doente, daí o mosquito vai lá e pica essa pessoa, né? Pica essa pessoa, ela pode infectar outras pessoas, no caso, né? Então as fêmeas desses mosquitos depositam os ovos na água parada, tá? Então esses são meios para a gente controlar essa doença na cidade, tá? Reduzir a população desses mosquitos que transmitem aí, tentar eliminar esses pontos de desova, tá? Então a água parada, da mesma forma lá que o mosquito que transmite a dengue lá, que daí no caso é o vírus da dengue, não é protozoário, mas é semelhante aqui o mosquito prego também, ele se reproduz aí na água parada, então também é importante para diminuir o risco de transmissão da doença, diminuir os pontos de desova desses mosquitos aí, tá? As pessoas doentes, tá? Elas podem ser tratadas com remédios específicos para malária, tá? Receitado pelo médico, beleza? Pessoal, então aqui a atividade que vocês vão fazer é o seguinte, eu fiz um resumo aqui de 4 doenças, amebíase, a leishmaniose, a toxoplasmose e o mal de Chagas. A malária eu não fiz, então vocês vão assistir o vídeo, tá? Vocês pausam o vídeo, né? Ouvem, né? O resumo lá e fazem um resumo sobre a malária, essa última doença que eu falei. Vocês vão fazer aqui e vocês vão responder essas opções aqui que eu pedi, que deve conter no resumo, tá? O protozoário que causa, como a doença é transmitida, os sintomas que a doença tem e como prevenir, tá? Como prevenir, evitar a doença, beleza? Então é isso que vocês vão fazer de atividade aqui. E copiar, né, no caderno, por enquanto, essa semana, esse material.
Certo, gente? Até a próxima aula.